Segundo Carl Jung, para que uma pessoa complete o seu próprio desenvolvimento individual, necessita de se afastar das expectativas do mundo exterior durante algum tempo, estar constantemente acessível e responder constantemente às exigências dos outros silencia a sua própria orientação interior. No entanto, quando dá um passo atrás, começa a transformar-se a si próprio e a forma como os outros o veem. Neste vídeo explicamos na perspectiva de Carl Jung por que é que, por vezes, ser invisível, ficar em silêncio e voltar-se para dentro pode ser tão transformador tanto psicológica como espiritualmente. Poriro, o poder do silêncio. Num mundo onde a mente humana está em constante interação, perde a sua própria voz com o passar do tempo. Ao viver entre multidões, os sons exteriores tornam-se tão dominantes que a voz interior da pessoa se transforma num mero sussurro. Segundo Carl Jung, o primeiro passo para alcançar o verdadeiro eu é experienciar o silêncio no seu próprio espaço interior, distanciando-se desse ruído exterior. O silêncio não é apenas o rompimento da ligação com o mundo exterior, é também a criação de um espaço que abre a porta para se voltar para o mundo interior e se observar profundamente. O processo que Jung descreve como viagem interior só pode começar quando o indivíduo está desligado dos estímulos externos. Quando não está acessível, isto é, quando não é a pessoa que está sempre a responder, sempre pronta, sempre a correr, o caos na sua mente também começa a dispersar um a um. Este é um estado de simplicidade que lhe permite tocar a essência do seu ser. O silêncio também exige coragem, porque quando uma pessoa está em silêncio, não está apenas sozinha. Ecos do passado, as emoções reprimidas e os conflitos não resolvidos também encontram eco no silêncio. Os nossos lados obscuros, a que Jung chama sombras, começam a revelar-se nesse silêncio. No entanto, para o indivíduo que consegue ver o silêncio não como uma ameaça, mas como uma área de transformação, este encontro é o início da cura. Ser capaz de permanecer em silêncio permite que a mente organize a sua desordem e se torne um ponto focal. O indivíduo que se liberta das expectativas do mundo exterior redefine a sua própria existência, descobre o que valoriza, o que precisa e quem quer ser nas profundezas do silêncio. A vida moderna apresenta a acessibilidade como uma virtude. Estar online o tempo todo, responder constantemente, estar sempre pronto. No entanto, este estado de acessibilidade é um dos maiores obstáculos ao processo que Jung descreve como individualização. Porque enquanto uma pessoa está constantemente ocupada a responder às necessidades dos outros, torna-se incapaz de ouvir as suas próprias necessidades. O silêncio quebra essa cadeia. Retrair-se não é apenas uma ruptura com os outros, mas também com as obrigações mentais, os pensamentos automáticos e os reflexos condicionados. Esta ruptura produz consciência, que por sua vez conduz à plenitude interior. O poder do silêncio não é o poder do desapego do mundo externo, mas da ligação com o mundo interno. Na filosofia de Jung, isto significa que uma pessoa se reencontra consigo mesma, faz as pazes consigo mesma e ganha a coragem de ser ela própria. O eu, perdido no ruído, reconstrói-se no silêncio. E quando uma pessoa vê o silêncio, não como um castigo, mas como uma bênção que permite à alma regressar à sua essência, não só sobrevive, como começa verdadeiramente a viver. Dostoimaço determinando os seus próprios limites. Determinar os seus próprios limites é uma das condições básicas para que um indivíduo atinja a maturidade espiritual. Segundo Carl Jung, uma pessoa só pode verdadeiramente começar a individualizar-se quando consegue separar-se dos outros. O papel esperado de um indivíduo na sociedade moderna é muitas vezes o de ser acessível, prestável, harmonioso e indiferente. No entanto, estas expectativas levam a pessoa a suprimir as suas próprias necessidades, emoções e o seu eu. Esta supressão, por sua vez, cria tensão interna ao longo do tempo. Nesta altura, estabelecer limites torna-se não só um direito pessoal, mas também uma revolução interna necessária para a proteção da saúde espiritual. A pessoa que determina os seus próprios limites já não é alguém que se molda de acordo com a orientação do mundo exterior.
mas um indivíduo independente que age com a sua própria orientação interior. Estabelecer limites não é construir muros. Segundo Jung, este processo não é uma exclusão completa do mundo exterior, mas um ato de estruturar conscientemente a relação com o mundo exterior. O indivíduo que aceita as exigências dos outros, sem as filtrar, identifica a sua identidade com as necessidades dos outros ao longo do tempo. Um não oculto permanece em cada sim. Uma raiva silenciosa cresce em cada silêncio. Estabelecer limites é um passo vital para resolver estes conflitos internos. Isto significa ser honesto consigo mesmo e com os outros. Um relacionamento verdadeiro só é possível com limites saudáveis. Uma pessoa que conhece os seus próprios limites aprende a respeitar os limites dos outros. Desta forma, os relacionamentos tornam-se mais transparentes, honestos e sólidos. A maioria das pessoas pensa que estabelecer limites é egoísmo. No entanto, Jung coloca a reconstrução do eu no centro da individuação. A individualidade consiste em existir como realmente se é e não como os outros querem que se seja. Este modo de ser só pode ser protegido com limites. Quando não é acessível, ou seja, quando não diz sim a todos os pedidos, as pessoas começam a aprender onde termina e onde começam. Isto torna o relacionamento que estabelece com elas mais saudável. Porque o valor dado sem limites torna-se muitas vezes inútil. Um ser constantemente acessível torna-se comum com o tempo. Uma pessoa que estabelece os seus próprios limites conquista não só o respeito, mas também a liberdade. Estabelecer os seus próprios limites também significa assumir responsabilidades, porque isso significa não entregar as rédeas da sua vida a outra pessoa e assumir a responsabilidade pelas experiências emocionais que vive. No sistema de pensamento de Jung, um indivíduo só pode alcançar a plenitude quando se mantém fiel à sua própria verdade interior. Os limites são os guardiões dessa fidelidade. O que o magoa, o que o consome, o que o faz crescer. Só é possível descobrir isso e criar um espaço para si com limites. Uma pessoa sem limites é como uma folha que é levada pelo vento. Mas uma pessoa que conhece os seus limites é como uma árvore cujas raízes estão firmemente plantadas no solo. Curva-se quando a tempestade chega, mas não cai. Assim, quando não está disponível, não se cala apenas. Também cria um espaço para si e não permite que os outros se intrometam nesse espaço. Esse espaço é onde reside a sua verdade. Como Jung refere, a verdadeira liberdade é viver de acordo com o que se precisa e não com o que os outros esperam de si. Definir os seus próprios limites é o primeiro e mais poderoso passo em direção a essa liberdade. 3. A queda das máscaras. Enquanto vive em sociedade, uma pessoa assume uma série de papéis sociais. Estes são designados por persona na psicologia de Jung. Persona é a máscara social que um indivíduo desenvolve de acordo com as expectativas da sociedade e adota para ser aceite e garantir a pertença. Esta máscara esconde a verdadeira identidade da pessoa, facilitando o seu movimento em harmonia com o mundo exterior. No entanto, uma máscara constantemente usada começa a substituir o eu com o tempo. A pessoa suprime as suas próprias necessidades, desejos e emoções e passa a interessar-se apenas pela forma como é percebida pelos outros. Nesta altura, o indivíduo afastou-se de ser ele próprio e esqueceu-se de quem é sob o peso dos papéis sociais. Uma pessoa que tornou a acessibilidade um dever transporta essa máscara a cada momento do dia, atende a todos os chamados, não recusa todos os convites e tenta corresponder a todas as expectativas. No entanto, este estado de acessibilidade transforma-se num processo que destrói gradualmente o eu, em vez de o proteger. Segundo Jung, a verdadeira cura começa com a queda destas máscaras. A queda das máscaras ocorre muitas vezes não como uma escolha voluntária, mas como uma necessidade espiritual. A mente, cansada de estar constantemente acessível, é forçada a parar a dada altura. Esta pausa abre as portas para o confronto interno. Quando uma pessoa se retrai,
se afasta da visibilidade e se torna inacessível. A diferença entre a máscara e o eu torna-se visível. Já não é a pessoa que os outros querem ver, mas sim a pessoa que se sente como é. Esta fase é dolorosa, porque abandonar papéis sociais mantidos durante anos significa também a destruição de muitas ilusões sobre a identidade. Por vezes, as pessoas acham este novo estado estranho, outras vezes, até o próprio indivíduo procura a sua antiga máscara. No entanto, segundo Jung, esta crise é também o precursor de um renascimento. À medida que o antigo eu artificial se dissolve, o eu autêntico, que esteve em silêncio durante muito tempo, começa a falar pela primeira vez. Estar inacessível neste processo de transformação não é apenas uma distância física, expressa também uma ruptura psicológica e emocional. O indivíduo já não se sente obrigado a reagir a todos os estímulos, recusa-se a assumir um papel em todos os relacionamentos, só existe nas situações em que é autêntico. As máscaras transformam-se em pensamento, o silêncio ganha valor, porque a máscara sufoca muitas vezes não só a comunicação, mas também a verdade. As pessoas não estabelecem uma relação consigo, mas sim com a representação que apresenta. Quando não pode ser alcançado, a validade dessa representação perde-se. As pessoas começam a repensar quem é. Talvez algumas se afastem, talvez algumas o questionem. Mas as restantes já não estabelecem uma relação consigo, mas sim com a sua verdade. Este torna-se um limiar, onde se formam laços qualificados e profundos. Na viagem interior de Jung, o abandono das máscaras significa também dar um passo mais perto do eu. Porque uma pessoa não consegue perceber quem é sem se aceitar como é. Neste sentido, a inacessibilidade não é uma defesa, mas uma purificação. À medida que o indivíduo se apercebe de quem é, começa a perceber quem é com mais clareza. Começa a procurar a aprovação silenciosa do mundo interior e não os aplausos do mundo exterior. Esta nova abordagem afeta profundamente as relações, os valores e a direção da vida da pessoa. Tudo se torna mais simples, mais real, mais lento, mas muito mais significativo. Porque já não é a máscara que fala, mas o eu que fala. 4. A ascensão do inconsciente. Uma das camadas mais profundas, complexas e transformadoras do sistema psicológico de Carl Jung é o inconsciente. Na vida cotidiana, a maioria das pessoas só se conhece através dos seus aspectos conscientes. Tomam decisões com a sua lógica, percebem com as suas observações e estabelecem uma identidade com aquilo de que se lembram. No entanto, a alma humana não é apenas a parte visível do iceberg. As partes invisíveis, reprimidas, esquecidas ou nunca percebidas estão escondidas no inconsciente. Estar acessível, viver voltado para o mundo exterior, afasta o indivíduo dessas profundezas. Porque focar-se constantemente em atender às necessidades dos outros equivale a suprimir a própria realidade interior. No entanto, quando uma pessoa se retrai e se torna inacessível, o ruído mental diminui e a primeira coisa que começa a emergir é o inconsciente. Esta ascensão é, em certo sentido, a abertura das portas do mundo interior. Quando a ligação estabelecida com o mundo exterior se afrouxa, os símbolos interiores, as sombras e os desejos esquecidos começam lentamente a falar. A ascensão do inconsciente muitas vezes não vem com a paz, mas com o caos. Porque não existem apenas belezas reprimidas, mas também dores, medos e desejos distorcidos negados. O conceito de sombra de Jung torna-se aqui decisivo. A sombra é a soma dos aspectos que o indivíduo não atribui a si próprio, que rejeita por não se conformarem com as normas sociais. Esta sombra consegue esconder-se enquanto estivermos acessíveis, porque a adaptação ao exterior torna mais fácil negar a escuridão interior. No entanto, quando a pessoa se retrai e mergulha no silêncio, essa sombra já não pode ser escondida. À medida que o inconsciente se eleva, o indivíduo encontra emoções, medos e desejos que não tinha confrontado no passado. Este confronto pode ser doloroso, mas a verdadeira transformação começa após esta fase, quando uma pessoa pode
Possuir tudo o que lhe pertence, não apenas o belo, mas também o obscuro, começa a integrar-se. Este processo desencadeia também o nascimento da criatividade e da intuição interior. A ascensão do inconsciente não é apenas o surgimento de sombras, mas também o surgimento de potenciais desconhecidos, sabedoria intuitiva e poder criativo. Segundo Jung, o inconsciente não é apenas patológico, mas também inspirador. Arquétipos, sonhos, símbolos e imagens mitológicas habitam ali. Quando não está acessível, isto é, quando se afasta do ritmo do mundo externo, estas imagens arquetípicas começam a manifestar-se através de sonhos, vozes interiores e associações simbólicas. Este é um limiar onde o indivíduo se liga, não só à sua própria vida, mas também ao inconsciente coletivo. Agora, o indivíduo começa a carregar os vestígios não só das suas próprias experiências, mas também da memória ancestral da humanidade. Isto abre uma nova dimensão de maturidade espiritual e de busca de significado. A elevação do inconsciente desempenha um papel central na construção do eu, porque uma pessoa não pode ser verdadeiramente ela própria, a não ser que traga à tona os seus pensamentos reprimidos e estabeleça uma relação consciente com eles. Nas palavras de Jung, o processo de individuação consiste em confrontar a sombra e integrá-la na personalidade consciente. Esta integração é possível não através da obtenção da aprovação do mundo externo, mas através do reconhecimento e aceitação do seu mundo interior. Ser inacessível proporciona o silêncio e a profundidade necessários para esta viagem. Uma mente constantemente exposta a estímulos externos não encontra tempo para ouvir os sussurros que vêm do seu interior. Mas na solidão, quando as vozes exigentes do mundo exterior são silenciadas, a verdadeira voz interior começa a ser ouvida. É então que a pessoa começa a compreender não só o que está a vivenciar, mas também por que o está a vivenciar. 5. As atitudes dos outros mudam. Como ser social, uma pessoa define-se não só através dos seus próprios olhos, mas também através das reações e comportamentos dos outros. Como Jung também afirmou, enquanto uma parte do eu é moldada no mundo interior do indivíduo, a outra parte é alimentada por reflexões sociais. No entanto, estas reflexões mútuas são frequentemente moldadas de acordo com as expectativas dos outros e não com as necessidades internas do indivíduo. Quanto mais acessível é uma pessoa, mais aqueles que a rodeiam fazem mais exigências, desenvolvem mais hábitos e preocupam-se menos com os seus limites. Esta acessibilidade cria uma zona de conforto, não para si, mas principalmente para aqueles que o rodeiam. No entanto, quando um dia o indivíduo abandona este estado constante de acessibilidade e se retrai, isto cria um efeito de terremoto não só no seu próprio mundo interior, mas também na mente dos outros, porque uma posição que era aceite, espontaneamente até aquele momento, torna-se subitamente questionável. Por que é que ele não responde? Ele mudou? Ele ofendeu-se? Ele já não está interessado em nós? Na verdade, estas questões indicam o abalo no sentido de controlo da outra parte, e não a mudança de comportamento do indivíduo. A acessibilidade faz, muitas vezes, parte de um equilíbrio inconsciente de poder. Sempre que está disponível, os outros sabem quando, quanto e como se devem aproximar de si. Esta previsibilidade tranquiliza-os, torna mais fácil pedir-lhe algo. Mas a dada altura, quando uma pessoa estabelece os seus limites e limita a sua disponibilidade, os outros perdem a rotina a que estão habituados. O sentido de controlo que têm sobre si é enfraquecido, e isso pode causar decepção em alguns, raiva noutros e um afastamento silencioso noutros. As atitudes mudam porque uma pessoa que se tornou indisponível já não desempenha a mesma função. Isto permite que laços que nem sempre se baseiam no amor, mas muitas vezes na conveniência, se fortaleçam. As pessoas reposicionam-se de acordo com o que estabeleceram consigo. Foi um vínculo real ou um hábito? Neste processo, alguns relacionamentos passam por uma eliminação necessária, porque quando está constantemente disponível, as pessoas começam a vê-lo como alguém que está sempre presente. É uma espécie de invisibilidade, está lá,
mas despercebido, até que um dia, claro, quando não está disponível, as pessoas começam a sentir o verdadeiro peso da sua ausência. Algumas percebem o seu valor pela primeira vez, enquanto outras sentem apenas a perda do benefício que você proporciona. Esta distinção revela a natureza da relação em toda a sua nudez. Tal como o processo de individuação de Jung, esta é também uma purificação. Aqueles que realmente o veem são separados daqueles que apenas recebem algo de si. As atitudes mudam porque você mudou. Esta mudança leva-o a um lugar diferente, não apenas dentro de si, mas também aos olhos dos outros. Por vezes, a inacessibilidade ensina às pessoas o medo de o perder. Porque uma pessoa que está sempre acessível é muitas vezes subestimada. Quando se retrai, as pessoas começam a sentir o vazio da sua existência. Nesse momento, compreende-se o verdadeiro valor. No entanto, esta percepção nem sempre encontra uma reação positiva. Alguns tentam chamá-lo de volta com manipulação, enquanto outros associam a sua mudança às suas próprias deficiências e ficam na defensiva. Estas reações revelam não só o que você é, mas também quem eles são. Na abordagem psicodinâmica de Jung, este é o processo em que o indivíduo se liberta das projeções dos outros. Já não é definido pelo tu na mente dos outros, mas pelo seu próprio eu. Isto pode ser libertador e isolador, mas a construção de relações genuínas começa após esta separação. 6. Descoberta do poder interior. Segundo Carl Jung, o maior poder de um indivíduo não surge de fontes externas, mas das realidades que enfrenta no seu próprio mundo interior. No entanto, as pessoas modernas falham frequentemente em perceber este poder interior, porque direcionam constantemente a sua energia mental e emocional para fora, ou seja, para as expectativas, exigências e atenção dos outros. Ser acessível é uma espécie de perda de energia interior neste sentido. Uma pessoa constantemente conectada carrega a responsabilidade de responder rapidamente às necessidades dos outros e corrói os seus próprios limites emocionais com o tempo. No entanto, quando uma pessoa se torna inacessível, ou seja, se isola no silêncio e na solidão, o ruído do mundo exterior diminui e inicia-se uma viagem em direção às profundezas do seu mundo interior. Esta viagem é um despertar interior, onde o indivíduo encontra aspectos que até então ignorava e se encontra sozinho consigo mesmo. A semente do poder interior também floresce precisamente nesta solidão. Quando não está acessível, a sua necessidade de aprovação, atenção ou orientação externa diminui gradualmente. Isto significa que o indivíduo começa a basear a sua autoestima não em fatores externos, mas na sua estabilidade interior. O poder interior não se mede apenas pela resistência física ou pela capacidade mental. A verdadeira força interior é a capacidade de suportar os próprios sentimentos, enfrentar os próprios medos e continuar a própria existência sem se desintegrar quando deixado sozinho. É exatamente este o processo a que Jung chama individualização. A descoberta do verdadeiro eu por uma pessoa, removendo as máscaras impostas pela sociedade e criando raízes nesse eu. Isto só é possível através de uma descoberta introvertida. Sempre que uma pessoa limita as suas ligações externas, sempre que escolhe ser inalcançável, retira as energias dispersas vindas do exterior e começa a acumular essa energia dentro de si. Desta forma, o equilíbrio interior forma-se independentemente das condições externas. A força interior manifesta-se sobretudo em momentos de crise ou períodos de solidão, porque nestes momentos a pessoa é privada de sistemas de apoio e precisa de pensar, sentir e decidir por si própria. Não ser inalcançável é, na verdade, como colocar o indivíduo voluntariamente nesta zona de crise. No entanto, esta retirada voluntária não significa rejeitar o mundo exterior, mas sim descobrir o mundo interior. Como Jung frequentemente sublinha nas suas análises, é necessário que a pessoa faça as pazes com os seus lados obscuros e reconheça a sua própria força interior. Uma pessoa inalcançável rompe com a distração criada pelas exigências externas. Pode direcionar a sua energia mental para pensamentos mais profundos,
produção criativa ou descobertas espirituais. Isto permite à pessoa ir além da existência comum e estabelecer uma estrutura interna própria. Agora, a pessoa já não é apenas alguém que satisfaz as exigências do mundo externo, é o guia do seu mundo interior, o gestor das suas emoções e um caminhante consciente do caminho da vida. O verdadeiro poder interior vem com uma força de vontade livre de vícios. Uma pessoa que necessita constantemente da apreciação, aprovação ou orientação dos outros, afasta-se da sua própria voz interior. No entanto, quando se tornam inacessíveis, estes laços externos afrouxam e a pessoa começa a tomar as suas próprias decisões. Isto também estabelece a autoconfiança do indivíduo num terreno interno. Agora, o que os outros dizem, e não a sua própria intuição e valores, torna-se importante. O modelo de desenvolvimento espiritual de Jung descreve a individualização do indivíduo, passando primeiro pela sua identidade social e depois pelo inconsciente coletivo. A descoberta do poder interior é o ponto de viragem deste processo. O indivíduo já não é apenas parte da sociedade, é um ser que construiu o seu próprio eu, confia nos seus recursos interiores e consegue lidar com a solidão. Este poder pode não ser visível externamente, mas reflete-se na postura, nas decisões e na ligação da pessoa com a vida. Ser inatingível é o primeiro sinal desse poder refletido externamente. 7. O descanso da alma. Uma das maiores ilusões do homem moderno é que estar constantemente ativo é uma condição para o desenvolvimento. No entanto, segundo Carl Jung, o verdadeiro desenvolvimento da alma começa em momentos de pausa, quando nos tornamos silenciosos e retraídos. Uma pessoa que está sempre ocupada com alguma coisa, que atende a todos os apelos, que está pronta para todas as necessidades, mergulha gradualmente na exaustão não só física, mas também espiritual. Esta exaustão progride profunda e silenciosamente, porque, quando vista de fora, a pessoa continua funcional. No entanto, interiormente ela distanciou-se da sua própria essência. Não estar acessível, por outras palavras, um distanciamento consciente das pessoas, do fluxo, das exigências e das ligações digitais, permite que a alma perceba este cansaço invisível e comece a repará-lo. Nesta altura, estar sozinho não é uma obrigação, mas uma necessidade espiritual. Neste vazio, onde a mente está silenciosa, os sons exteriores diminuem e o tempo se expande, a alma volta a encontrar um lugar para si. O descanso da alma está oculto não só no silêncio, mas também em livrar-se da pressão das exigências externas. Hoje, as pessoas têm medo de estar sozinhas, porque a solidão é muitas vezes equiparada ao vazio, ao abandono ou ao fracasso. Mas, na perspectiva de Jung, este vazio é, na verdade, preenchido de potencial. Quando uma pessoa se desliga das interações externas, começa a ouvir os chamamentos que vêm do mais profundo da sua alma. Estes chamamentos apontam frequentemente para aspectos incomuns, reprimidos ou adiados. Talvez um lado criativo silenciado há muito tempo, um sonho de infância ou um nó emocional não resolvido. Quando não se está acessível, a alma encontra a oportunidade de os trazer à tona. Isto é uma espécie de purificação, simplificação e reestruturação. Em vez de permitir que o mundo exterior o defina, é uma oportunidade para redefinir o seu próprio eu interior. E só uma alma descansada pode realizar o seu verdadeiro potencial. Quando dirige constantemente a sua atenção para o mundo exterior, a sua energia espiritual dispersa-se. Cada chamada telefônica, cada mensagem, cada interação nas redes sociais fragmenta a sua mente. Ao fim de algum tempo, tem dificuldade em se concentrar e sente-se inconsistente nas suas decisões. Mas quando não está acessível, essa energia não vaza, começa a acumular-se e a intensificar-se internamente. Esta acumulação permite que a alma regresse ao seu ritmo natural. Quando a mente se acalma, a alma começa também a respirar ao seu próprio ritmo. Neste processo, o indivíduo percebe o que precisa e não o que deveria fazer. O silêncio interior aumenta a capacidade da alma para ouvir as suas verdadeiras necessidades. Talvez apenas descansar, talvez produzir algo ou fazer as pazes com o passado.
Estas necessidades tornam-se aparentes não com as vozes vindas do exterior, mas do interior. O descanso da alma ocorre com esta harmonia interior, com o indivíduo a fazer as pazes consigo mesmo. Nas teorias de Carl Jung, o descanso da alma é, na verdade, visto como o período sombrio antes de um renascimento. Este período é uma fase em que cessa o progresso externo, mas ocorrem grandes transformações internamente. Assim como um exemplo pode ser retirado da natureza. Enquanto a semente espera silenciosamente sob o solo, não se observa qualquer movimento à superfície. Mas neste silêncio estabelecem-se raízes, forma-se uma força interior. A alma também é reestruturada. Da mesma forma, quando se refugia no silêncio, as emoções são purificadas, os pensamentos tornam-se claros e a perspectiva aprofunda-se. Esta transformação é invisível aos olhos, mas manifesta-se claramente na perspectiva da pessoa sobre a vida, as relações e as escolhas. O descanso da alma não é uma pausa, mas um processo consciente de introspeção. Vidas que passam sem experienciar este processo permanecem à superfície. No entanto, a ação que se segue a este repouso é muito mais radical, determinada e autêntica. Shoitomoto regressando com um novo eu. Não ser acessível não é apenas uma ruptura temporária com o mundo exterior. É também uma pessoa que dá um passo em direção a um processo de renascimento interno. Na teoria psicológica de Carl Jung, este processo corresponde ao último e mais poderoso estágio da individualização. Quando uma pessoa se afasta gradualmente da sua personalidade superficial, isto é, do estado aprovado pela sociedade e reconhecido pelos outros, inicia-se uma transformação no seu mundo interior que progride silenciosa, mas profundamente. Se a alma descansou, a mente foi purificada e o inconsciente foi confrontado, a pessoa está agora livre de todos os papéis e máscaras que não lhe pertencem. O que emerge neste ponto é um novo eu. Este eu é uma forma de existência moldada pelo insight, moldada pela experiência, e que aprendeu a ouvir a sua própria voz interior. O indivíduo que limita a sua acessibilidade, isola-se em silêncio e abraça a solidão regressa, não só descansado, mas também transformado. O novo eu está para além das fraquezas, obsessões ou expectativas do passado, moldadas pelas reflexões dos outros. Agora a pessoa sabe o que quer e por quê. Pode, sem medo, deixar para trás o que não quer. Nesta altura, o indivíduo já não é a pessoa que deveria ser aos olhos dos outros, mas a pessoa que é, de acordo com o chamamento da sua própria alma. Nas palavras de Jung, este eu é um ser que confrontou as suas sombras e as integrou na sua personalidade consciente. Portanto, o novo eu que emerge do silêncio é mais sábio, mais equilibrado e mais determinado. Porque essa pessoa já não é alguém que é atirado de um lado para o outro no caos do mundo exterior, mas alguém que se apoia na sua própria verdade interior. As interações externas ainda existem, claro, mas não são um determinante de direção, mas apenas uma extensão natural da existência no ambiente externo. O mundo interior já não molda o exterior. Pelo contrário, a estrutura interna determina a forma de se relacionar com o mundo exterior. O novo eu transforma não só a relação do indivíduo consigo mesmo, mas também os seus laços com os outros. As relações que antes eram estabelecidas para a aprovação são agora remodeladas com base no significado e na sinceridade. Tudo, o que antes era sentido como se tivesse de ser dito sim, agora pode ser dito não a partir de dentro. Os limites podem ser traçados de forma mais saudável e clara. Porque a pessoa já não define a sua própria existência de acordo com as expectativas ou juízos de outra pessoa, mas fixa o seu próprio valor numa fonte interna. Esta mudança pode ser percebida como frieza ou distanciamento por aqueles que estão à volta à primeira vista. No entanto, este é um resultado natural do desenvolvimento espiritual. Segundo Jung, o alcance da integridade do indivíduo não possibilita o corte com os outros, possibilita o estabelecimento de laços mais fortes, reais e profundos. O novo eu já não transporta apenas uma identidade social, mas também uma identidade espiritual. Neste processo de transformação, não ser acessível não é uma defesa, mas uma escolha. A pessoa já não tenta acompanhar tudo ou responder a todos.
porque aprendeu quando parar e quando se deve voltar para dentro. Esta consciência aprofunda a qualidade de vida. A pessoa começa a ver a vida não como uma corrida a ser consumida, mas como um processo a ser sentido. A confusão mental diminui, a clareza emocional aumenta. E talvez o mais importante, a pessoa assume total responsabilidade pela sua própria vida. Esta é a forma mais simples e poderosa de liberdade. Na viagem de individualização de Jung, a pessoa acaba por regressar à fase da vida como alguém que traçou o seu próprio destino, fez as pazes com as suas próprias sombras e carregou a sua própria luz. Esta transformação que ocorre quando é inatingível mostra-se como uma existência completamente diferente quando alcançada, mais autêntica, mais pacífica, mais completa. Neste vídeo explicamos, na perspectiva de Carl Jung, por que é que, por vezes, ser invisível, silenciar e voltar-se para dentro é transformador tanto psicológica como espiritualmente. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro usando o botão participar. Adeus e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.